Política, com Dora Kramer. É um assunto que serve para qualquer tema, né? Se a gente falar de futebol, a gente fala de vacina. Se for falar de viagem, a gente vai falar de vacina. E falando de política, vamos falar também sobre vacina. Afinal de contas, essa foi a pauta do Supremo Tribunal Federal, que acabou decidindo pela obrigatoriedade, depois de toda aquela discussão envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Dora Kramer, você está pronta para virar jacaré? Dora, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Débora, bom dia a todos. Olha, você já puxa pelo jacaré e eu tinha tomado uma decisão de não comentar jacaré, porque esse tipo de declaração do presidente, ele tem o único objetivo de dividir a atenção do que é principal para o acessório, né? Que ele... Lembra que a gente discutiu na quarta-feira por que ele faz isso? Aí eu fiquei pensando, Barão, é o seguinte, porque ele perde todas na real, perde no Congresso, perde uma atrás da outra no STF, perde na sociedade, perde na comunidade científica, então ele fica tentando, no grito, produzir ali um espaço em que, sei lá, por algum motivo, algum acontecimento, ele possa dizer, mais uma que o Jair Bolsonaro ganhou. É isso, e aí a gente fica perdendo tempo com esse negócio de jacaré, de super-homem, né? Falar, vai nascer Barbie, mulher, tudo uma loucura. Então vamos para o STF, olha. Na verdade, é uma obrigatoriedade em termos, né? Porque o Supremo não obrigou ninguém, não está forçando ninguém a tomar vacina. Na verdade, o Supremo não disse nada de novo. Ele apenas sinalizou, mais uma vez, que, primeiro, sem a abertura de mão da coordenação nacional pelo governo federal, os governadores têm autonomia para impor restrições, desde que haja lei para isso. O que o STF sinaliza? Que não considera a imposição dessas restrições inconstitucional. Já se antecipou com relação a isso. Nem precisava dizer, só que por que precisa dizer? Justamente por causa da posição contraditória do governo federal, que vão desde essas contradições, desinformações, vão desde as declarações do presidente até os sinais de que há um uso, ou pode haver um uso indevido da Anvisa, uma coisa inédita que desmoraliza a agência, né? Então, eu fiz uma comparação, até hoje vi que o Estadão também fez a mesma comparação. Na hora me veio na cabeça, que fica essa cabeça que fica só na política, né? Veio a comparação com o voto obrigatório. O voto é obrigatório, tá? Agora, ninguém é forçado a votar. Se não votar, tem restrições, impedimentos, concursos públicos, viagens, isso e aquilo. Exatamente como já existe na obrigatoriedades, restrições e exigências para vacinação. Agora, a comparação com voto obrigatório vai só até a página 2, né? Por aí, porque voto facultativo não mata ninguém, né? Exatamente. Na minha opinião, inclusive aqui para já não entrar nesse outro comício que eu gosto, até contribui para o processo civilizatório. Mas eu fiz essa comparação porque é a mesma coisa, quer dizer, as pessoas não são obrigadas a tomar a vacina. Então, muito mais de acordo, e não precisaria o STF dizer essa obviedade, que foi obrigado a fazer e fez muito bem fazer diante das circunstâncias, se o governo tivesse aí, não tem vacina, não tem, mas já estamos preparados, fazendo uma campanha, primeiro, de incentivo à vacina, segundo, de organização, como, aliás, fizeram outros países até comandados por governantes, o mais notório, o Trump, que foram negacionistas durante boa parte do tempo. Ora, mas na hora que a coisa é do vamos ver, que o julgamento deles é no concreto, quer dizer, se falhar a aplicação da vacina, isso está diretamente ligado ao desempenho do presidente. E olha que o Trump não tem mais nada nem a perder, né?
nesse caso. Acho que o Bolsonaro terá muito a perder se continuar fazendo isso. Agora, mesmo que ele mude de posição, essas coisas, quando ele recua para o entendimento, você vê, Barão, Débora, vocês veem como isso já não tem credibilidade, porque no momento seguinte o que acontece? Todo mundo duvida. Será que ele está falando a verdade? Qual é o prazo de validade dessa atitude mais amena? Então, isso atinge a credibilidade de um presidente. Ora, popularidade é uma coisa, credibilidade é algo muito mais difícil de ser conquistado e muito mais fácil de ser perdido. Dora, mas você Vou tomar uma água porque estou engasgando. Enquanto você toma a sua aguinha, eu vou perguntar o que eu conversava com o Barão agora há pouco, né? Você falava sobre essas possíveis restrições, né? Uma forma de tornar a vacina obrigatória é você restringir determinadas viagens, por exemplo, né? Como aconteceu com a vacina da febre amarela. Para você viajar para determinados países ou determinadas regiões, você precisa ter o comprovante da vacina. Isso deve acontecer, muitos países vão exigir o comprovante da vacinação para liberar a entrada de turistas, mas aí a minha pergunta é, como é que fica o presidente e a sua comitiva? Se o presidente diz que não vai tomar a vacina, como é que fica isso, né? Vai impedir alguns trabalhos dele, ele deve voltar atrás e de repente se vacinar, como é presidente, está liberado e entra, e incluo também a questão da imagem e do exemplo, né? O Barão falava no início aqui do Band News Station, do vice-presidente americano tomando a vacina, o Mike Pence dando o exemplo, aparecendo em vídeo, muito diferente da postura que a gente tem aqui, porque a comunicação daqueles que dizem que não vão tomar a vacina é muito agressiva, é muito violenta e sem argumentos, Dora, é o que a gente percebe, inclusive, de feedback, de mensagens que chegam aqui dos nossos ouvintes. Pois é, isso eu ouvi você falando e é isso mesmo, confere, eu também tenho essa mesma impressão, essa mesma constatação. Agora, fica lá, aquela coisa, a estratégia do grito, que não leva a nada além da gritaria. Por isso que eu digo, quando chega esse momento da vacinação, que já não estamos tratando em hipóteses, a avaliação das pessoas no concreto tende a ser outra, né? Agora, sobre essa vacinação do Mike Pence, estava lendo hoje, na Veja, na coluna Radar, que os ex-presidentes Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e, meu Deus do céu, esqueci, Zé Sarney, atenderam um convite do governador João Dória para no dia 25 se vacinarem, como exemplo. Aí fica chato a beça pro Bolsonaro e, mais uma vez, o Dória, que também politiza. Agora, tem uma diferença dessa politização do uso da vacina. Um politiza pela negação e outro politiza pela afirmação. E tem mais a ganhar do ponto de vista do cuidado com a população. Então, vamos ver se esse convite vai ser mesmo atendido, se esses ex-presidentes vão ser vacinados, se outros ex-presidentes também vão se incluir, aí fica falando sozinho. Aliás, Débora, você estava comentando sobre a declaração do Guedes, viu que ele linkou a retomada da economia à vacinação em massa da população, não é? Sim. Então, o ministro da Economia está falando contrariamente, e o próprio texto, no texto do plano apresentado, embora difuso, ele contraria essa posição do presidente, né, que vai ficando isolado, falando sozinho ali com umas pessoas, mas o ruim é que isso causa um dano, e principalmente Exatamente. para o programa de imunização que o Barão detalhou, mostrando para todo mundo o que o país já conseguiu combater com vacinação, com um programa que é reconhecido no mundo inteiro, ou era, porque vamos perdendo essa condição, já perdemos no meio ambiente, perdemos na diplomacia, e agora vamos perdendo em algo ativo que tínhamos. Esse é o dano principal.